Seja bem-vindo ao nosso canal EBD, Escola Bíblica Digital, e gostaria de estar dando a paz de Cristo para você, meu amigo, meu irmão, e estaremos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. O tema central dessa revista é Jesus, Vida e Obra, e estaremos estudando a lição 11ª. Essa lição tem como título Novas de Grande Alegria. Quem escreveu esta lição foi o pastor Lucas do Amaral Silva, pastor batista da Convenção Batista Fluminense. Congrega na Primeira Igreja Batista em Alcântara. Irmãos, o texto base é Lucas 2, 10 e 11. E estaremos fazendo a leitura desse texto nessa hora. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis que vos trago os novos de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Estaremos orando agora, agradecendo a Deus e pedindo entendimento, sabedoria, para poder assim estar fazendo esse estudo, juntamente com os amados e queridos irmãos. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, bendito e eternamente seja o seu nome, Senhor dos senhores, nosso Pai celestial, através do teu Filho Jesus Cristo, o qual veio a este mundo para nos trazer as boas, alegres de salvação a esse povo que carece do teu amor. Senhor, estamos aqui para bendizer a Ti, louvar e exaltar. Instrua-nos, ensina no caminho que devemos andar, guias, abre nosso entendimento, nosso coração para receber a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queria também aqui deixar o registro de celebração, todos nós batistas, principalmente os batistas, e creio que algumas denominações cristãs também, nesse segundo domingo de dezembro, é comemorado em todo o Brasil, em todo o território, creio, que o dia da celebração, o dia da Bíblia, a palavra de Deus, o manual do cristão, a nossa prática de regra e fé, a bússola do cristão, e a palavra do nosso Cristo, os evangelhos de salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual veio a esse mundo. E esse texto que nós lemos fala da introdução do Senhor a este mundo, e nós somos gratos e celebramos juntamente a comemoração desse segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia, da palavra de Deus. Que ela possa alcançar os corações perdidos e trazer ao aconchego do nosso Pai Celestial. Então, aqui está o nosso registro de também o dia da Bíblia, Irmãos, pastor Lucas do Amaral Silva, já comentei sobre ele, e o título da lição dessa semana, Novas de Grande Alegria. Já lemos o texto, já oramos, e agora vamos partir para o estudo em si, Muito importante esse estudo dessa semana, que fala sobre o Salvador, O mundo carecia de um Salvador, porque a humanidade estava perdida e Cristo achou a essa humanidade. Você com certeza já deve ter tido a experiência de receber uma boa notícia, Quem é que não gostaria de receber uma boa notícia, E da qual aguardava ansiosamente para ter uma resposta, A gente quer as respostas, e seja uma vaga de emprego, um concurso público, confirmação de gravidez ou qualquer outra boa notícia que alguém pode receber. Uma notícia agradável sempre é boa, E devemos assim esperar. Mas a humanidade, irmão, os tempos passaram e os profetas
falaram desse momento específico que é a vinda do Salvador. E disse, imagina agora ter novidade de algo que você, seu pai, seu avô, enfim, gerações inteiras aguardavam. Ou seja, a resposta do cumprimento de uma profecia feita há séculos, mas que agora se cumpriu, né? Então, naquele momento ali, que os anjos, em volta ali do Salvador, proclamaram, né, essas boas novas, a vida do Salvador a este mundo. E diz assim, mas agora se cumpriu. Há pouco mais de 2000 anos, um grupo de pastores de Belém experimentou essa sensação. Certamente foi uma alegria sem medida. Nessa lição, estudaremos sobre o acontecimento singular do nascimento de Jesus e o seu significado para a humanidade, né? Assim, refletiremos sobre a importância da vinda do Filho de Deus, o Salvador do mundo, e a aplicação desse acontecimento em nossas vidas. Então, irmãos, aí a grande importância singular do nosso Salvador para restaurar as coisas que estão em desordem, e ele veio exatamente para pôr em ordem as coisas neste mundo, né? O caos que se instalou, agora Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo para trazer novas de alegria. O mundo precisava, nós precisamos. Na verdade, Cristo deve nascer todos os dias em nossos corações. Primeiro passo aqui é a promessa. Olha, coisa boa é quando alguém promete, né? E ao tempo determinado ele faz o cumprir. Foi assim com nosso Deus. Prometeu um Salvador. E os irmãos sabem que a história é muito longa. Lá no Antigo Testamento já se falava, né? Desde o princípio, na criação, lá em Gênesis já se falava que um esmagaria a cabeça da serpente, né? E depois também, na criação de uma nação, o profeta, baseado no profeta Moisés, né? Líder, ele suscitaria um profeta igual a Moisés. Todas as coisas foram criadas por ele e para a glória dele. Romanos 11:36, né? Tudo o que existe nesse mundo, irmão, é por objetivo para Deus. Deus é o centro de todas as coisas, né? E a Bíblia fala que o centro que converge é para Cristo, o Filho de Deus, que na verdade é o próprio Deus, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, fez toda a criação perfeita e boa, né? Tudo no início era perfeito, todas as coisas bem ajustadas. Deus não faz nada mal feito, né, irmãos? Quem faz mal feito é o inimigo. Então lá no capítulo de Gênesis 1, vai falar que Deus criou todas as coisas, né? Porém, ordenou ao homem que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos refrescar a nossa mente aqui, né, irmão? Os textos, basicamente aqui, que o autor nos coloca aqui. Vamos lá, rapidinho, né? Para não tomar muito tempo. Diz assim: o Senhor fez cair um sono. E abençoou Deus os 7 dias, santificou e descansou de toda a tua obra. Aí fala aqui, alma verde. Aí diz assim, no versículo 9, né? Vou ler o 9, né? E o Senhor Deus fez brotar toda árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida. E no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Deixa eu ver aqui. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim para lavrar e guardar. E ordenou, versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da semente do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, tinha essa promessa, né, da árvore, da ciência, do bem e do mal ali, que não comesse. Era uma observação para o homem, uma regra para o homem não desobedecer à voz de Deus, né? E o homem, por circunstância, no momento que ele
não vigiou, né, vamos dizer assim, eles cometeram pecado. E a queda do homem foi grande, porque o pecado entrou no mundo e fez a separação do homem de Deus, ou de Deus do homem, mais do homem e Deus, né? No entanto, a serpente enganou a Eva, e ela comeu e deu o fruto ao seu marido, que também o comeu. Dessa forma, o primeiro casal desobedeceu a Deus, fazendo com que o pecado entrasse no mundo e corrompesse toda a natureza criada. Então, é esse capítulo de Gênesis, né? Capítulo de Gênesis 3, que fala sobre isso. Naquele momento, o pecado que entrara em seus corações imediatamente separou daquela comunhão íntima e singular que até então desfrutava de Deus, né? Então houve aquela ruptura. Por isso a sua objetiva pergunta no versículo 9 de Gênesis fala: onde estás, Adão, né? Aonde você está? Porque o pecado faz com que o homem fuja de Deus, né? Esconda de Deus, porque se sente constrangido. A partir desse momento, toda a humanidade passa a ser escrava do pecado e merecedor do castigo eterno. Vamos ler aqui o versículo chave que fala sobre isso, que é Romanos 3, versículo 23. E diz assim, é isso mesmo? Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou todos pecaram e estão separados da glória de Deus, né, irmãos? Então, o que faz a separação é o pecado. O pecado é algo que impede o homem de chegar mais a Deus. Deus poderia encerrar ali e deixar toda a humanidade ir para o inferno. E se assim o fizesse, estaria sendo justo, né, irmão? Se Deus deixasse continuar a humanidade indo para o inferno, não existiria justiça, porque Deus já tinha avisado, né? Mas não o fez, pois além de justo, é misericordioso, né? Deus, o nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso. Nós vamos ver em Lamentações, né? Eclesiastes. Lamentações, só um pouco, esperar aqui um instantinho. Lamentações. Isso. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, nós vemos que a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos destruídos, consumidos, né? Mas a cada manhã se renova a sua fidelidade para com cada um de nós. Depois da queda do homem, Deus anuncia a promessa da vinda do Messias, daquele que esmagaria a cabeça da serpente e compraria os escravos do pecado a preço do seu próprio sangue, reconciliando com o Criador. Em Gênesis 3,15, ele vai falar, né, sobre esse texto. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 vai falar sobre que Deus levantaria, né, um que esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que foi Cristo que esmagou a cabeça da serpente. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Essa promessa
toma forma no período patriarcal, com o chamado de Abraão. Gênesis 12, 1-3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus a Abraão não se limita somente à nação de Israel ou o povo dele, mas a todas as famílias da terra seria abençoada com esse feito que Deus daria abençoando Abraão, e todas as famílias seriam abençoadas porque é o pai de muitas nações, né? Abraão se tornou pai de muitas nações. Então nós vemos que a promessa estava em curso. Conforme desenrolada a história do povo de Deus, muitas foram as vozes que proclamaram a vinda do Messias. Como a palavra de Moisés em Deuteronômio, onde eu falo, né? Que o Senhor, teu Deus, despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, e ele ouvireis, cuja a referência também encontramos em Atos 3:22. Lá em Deuteronômio 18 fala sobre isso, tá? Desde lá do Antigo Testamento já tinha essa promessa que Deus levantaria um profeta como Moisés, que levantaria o povo, né? Salvaria o povo. E vamos encontrar aqui em Atos, vamos ler o texto de Atos, né? Atos 3. Atos 3, 22-26. Diz assim: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós seus irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentro do povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram esse dia. Então, desde o profeta Samuel e os outros, todos falaram da vinda desse Messias, né? Do Filho de Deus. E vós sois os filhos dos profetas do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ó, novamente ele reforça, né? Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Primeiro os enviou a vós quem? A nação de Israel, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades, né? Então a promessa está em curso, né? Aí, então nós vemos que a promessa está em curso. A preparação. O segundo tópico nós falamos aqui, o primeiro tópico fala sobre o quê? O primeiro tópico fala, deixa eu ver aqui, lembrar aqui, né, irmãos? Primeiro tópico, nós falamos da promessa. Segundo tópico, a preparação, né? Tem uma promessa e agora Cristo, Deus, e na sua sabedoria, preparando para a vida do Messias. Deus então põe em prática o grandioso plano da redenção à humanidade, né? Esse era um plano de redenção. O que lemos nas páginas do Antigo Testamento é exatamente o Criador dando curso à história a fim de preparar o mundo para a vida do Messias. É interessante, né? Deus poderia fazer as coisas mais simples? Pode. Deus pode todas as coisas. Nós vimos logo no início que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, né? Mas Deus preparando o caminho do Messias. Desde a chamada de Abraão, passando pela criação do povo escolhido, a promulgação da lei e o estabelecimento da religião de Israel. Cada batalha vencida ou perdida, cada rei coroado, destronado,
cada império erguido e destruído. Tudo foi para que a história chegasse no ponto apropriado para o nascimento e ministério de Jesus Cristo. Então, irmão, nós vemos que Deus fazendo o curso da história, acontecendo direitinho como o planejado dele. Você vê que quantos reinos, quantos tronos foram caídos, né? E quantas guerras sucessivas, e mais o que? Deus falando para a humanidade, preparando o caminho do Messias. O apóstolo Paulo chamou este momento de plenitude dos tempos. Quando houve a ascensão de Cristo, quando houve o nascimento de Cristo, foi a plenitude dos tempos. Nós vamos ver aqui em Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo falando sobre isso, né? O versículo-chave que fala 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha só, para concluir a obra redentora, foi necessário que viesse sobre a lei, né? E vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O momento exato que Cristo entra em cenário para fazer a redenção da humanidade. Para tanto, Deus também o fez, levantando profetas que nas mais variadas épocas, as circunstâncias anunciaram a vida do ungido do Senhor. Nós vamos ler em Lucas 24. E rapidinho, né? Lucas 24, 44. 24, 44. Ele diz: essas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Os irmãos, repara que ele cita, o próprio Jesus fala, e todas essas coisas que aconteceu com ele é porque convinha que se cumprisse, porque os profetas já tinham anunciado o que iria acontecer com o Messias. E estava na lei de Moisés e nos profetas, os profetas profetizaram, e nos salmos também que fala da vinda do Messias, né? Então, nada acontece aleatoriamente, tem uma razão, e o livro da palavra de Deus registra essas coisas, fala exatamente do acontecimento da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos destacar dois aspectos históricos que contribuíram significativamente para a propagação das boas novas. O primeiro deles foi a helenização da maior parte do mundo conhecido da época, tendo como característica marcando o uso predominante do idioma grego nas relações entre os povos. Então, até o mundo, a história foi preparada com como é que dizer, a cultura helênica, né? Que com a língua grega universal para que todos entendessem e tivessem conhecimento sobre a história de Cristo. Propagar e que todos os povos do mundo antigo tivessem conhecimento. Todos nós sabemos que o Império Grego foi um dos impérios importantes, aonde até na palavra de Deus tem a tradução em grego, aramaico, né? E latim. As relações entre os povos. Em segundo lugar, o período da dominação do Império Romano. Os irmãos sabem que quem estava imperando naquela época era o império que foi sucessor dos gregos, né? Que absorveu uma boa cultura também helênica, né? Então, Deus preparou também os povos antigos para receberem o Messias, as nações, né? Foram criadas muitas estradas ligando as cidades, vilarejos, facilitando viagens e proporcionando o desenvolvimento das rotas do comércio da época. Então, o Império Romano facilitou criando essas estradas, rotas que ligavam. Até tinha
um ditado popular que era: todos os caminhos levam a Roma, né? Porque falando exatamente dessas estradas ligando ao centro do mundo, que era Roma naquela época, facilitando viagem e o comércio, né, da época. Esses fatos viabilizaram que Jesus e os apóstolos se deslocassem de uma cidade para outra com maior facilidade e frequência, bem como investimento em viagem missionária para a promoção do reino. O apóstolo Paulo, também missionário, né? Atos 13, vamos ver, Atos 13, 1 e 4. Da igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Lise, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse: o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado, e tenho jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Né? Aqui está falando sobre o chamado. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, tinha como se deslocar de um lugar para outro, porque foram feitas rotas, né, estradas que ligavam a esses centros urbanos. E visita as igrejas para a confirmação da fé dos santos. Atos 14, 22. Vamos ver. 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Né? Então, ele visitava muitas igrejas. Versículo 15. Não, capítulo 15, 36. Vamos ver aqui. 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades e que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Paulo era missionário, também, vamos dizer assim, evangelista, né? E eles, com certeza, criaram muitas igrejas, né? Abriram muitos trabalhos, e agora eles voltam a visitar essas igrejas que já tinham sido estabelecidas, né? E ele diz aqui que tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estamos, né? Ele tinha essa preocupação também de manter, né, a liderança e unida, né, em Cristo Jesus. Então nós vemos que o primeiro ponto foi a promessa, depois a preparação para que recebesse o Messias, né, que fosse recebido. Então Deus, ele faz tudo perfeitamente. E o auge da situação, que foi o cumprimento da promessa, né? Depois um longo tempo de ter profetizado, falado, anunciado pelos profetas lá no Antigo Testamento, da lei, e agora também o cumprimento da palavra. Tudo que diz a respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi extraordinário no que concerne ao seu nascimento. Não poderia ser diferente. Maria recebeu a visita de um anjo que anuncia que daria a luz ao Filho de Deus, ao ungido Senhor, de uma ação do Espírito Santo, enquanto ainda era virgem. Aqui, irmão, nós vemos que por que Maria tinha que ser virgem? Para não ter ligação com o pecado que ela trazia no seu corpo, né? Vamos dizer assim, o gene do pecado, né? Nós vamos abrir aqui Lucas, João Lucas 1, Lucas 1, pedir aqui, né? A gente toma um tempinho, porque é bom mostrar para os irmãos. 1:34.
e 35. Então diz assim: e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então esse é um cumprimento, né, que o anjo falou a Maria, sendo desposada, né, do seu marido, que era prometida a José, e não teve relações carnais com José, só depois, né, a Bíblia fala só depois que teve esse primeiro filho, o primogênito, Jesus, que ela foi ter outros filhos. Não bastante o espantoso anúncio feito à jovem naquela ocasião, o profeta Isaías, mais de 700 anos antes, já havia predito a forma milagrosa por meio da qual Cristo seria conhecido. Então, irmãos, você vê que o cumprimento do anjo vem anunciando da forma como foi predito, né, por Isaías, o profeta, 700 anos antes da vinda do Messias a esse mundo. Isaías já tinha profetizado, né, sobre a vida dele e a forma como seria. Vamos ler aqui versículos, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual sinal será esse, né? E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome Emanuel. E nós vemos que Mateus fala que Emanuel é o Deus conosco, né? Deus está no meio de nós, através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, irmãos, nós vemos o cumprimento da palavra, né? Que já havia sendo profetizado, mas o auge mesmo foi aquele momento, aquele acontecimento das boas novas da vida do Messias. O nascimento virginal de Jesus aponta para a sua divindade em impecabilidade. Então, porque Maria era virgem, não teve concepção carnal, e agora o próprio Espírito Santo gerou dentro dela essa criança que veio a ser o Messias. Pois sendo Maria pecadora, deu à luz aquele que não tinha pecado algum. Sendo assim, por meio da ação do Espírito Santo, a humanidade de Jesus, né, não foi afetada pela natureza da sua mãe, o que lhe qualifica como perfeito sacrifício na remissão de pecados e salvador de todos aqueles que por meio deles se achegam a Cristo, a Deus. Então, todos que se chegam a Cristo, pela remissão do sangue purificador de Cristo, né, o sangue derramado lá na cruz, agora tem acesso ao trono do Pai e ao perdão celestial através de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui Hebreus, livro de Hebreus. Hebreus o quê? 4. Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer sem as nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Cristo não tinha pecado, não tem pecado, na verdade, né? Não se contaminou. E capítulo 7, também desse mesmo livro de Hebreus, 25 e 28. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem é que intercede por nós? Com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo. Deus intercede, Jesus está intercedendo ao trono da graça por nós, para nos salvar. Porque nos convinha um tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, né? Então, Deus é antes dos céus, né? Jesus é antes de todas as coisas, já existia. E que não necessidade como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso se fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Então,
Cristo é suficiente em si mesmo para resgatar tanto a ele como aos pecadores, né, convertidos. Jesus foi crescendo em estatura e sabedoria. Isso está no livro de Lucas, né? Lucas 2. Rapidinho. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e os homens, né? Porque o Espírito Santo estava com ele, né? Está nele. Realizou milagres, mostrando que era o Messias de Deus. Pregou a palavra da vida eterna. Trouxe consolo, paz, luz e esperança. O homem estava perdido. O homem não tinha paz, não tinha luz, não tinha esperança. E o mundo que outrora estava obscurecido, estava em trevas, na verdade, né? O nascimento de Jesus apresentou o encontro divino com o homem. Ou seja, pela manjedoura, Jesus trouxe Deus para o convívio dos homens. E pelo sacrifício da cruz, Jesus leva o homem para o convívio com Deus, né, irmão? Então a cruz é o nosso elo com o Salvador. Na cruz foi depositado todos os nossos pecados. Ali ele nos perdoou em sacrifício vivo, santo, agradável ao Pai. Para finalizar esse estudo, irmãos, para pensar e agir. Cristo nasceu, cresceu, viveu sem pecado algum. 2 Coríntios, vamos ler aqui também, né? 2 Coríntios, Atos, Romanos, orar. 2 Coríntios 5. Passei demais aqui. 2 Coríntios 5, 21. 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus, né? O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, né? Então, Jesus se fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós para que nós fôssemos justificados por Deus, para que nossos pecados fossem apagados perante Deus. Somos hoje chamados para sermos semelhantes a Ele, vivendo como Ele viveu, fugindo do pecado e fazendo a vontade do Pai. Efésios 5, 21. Não. 1, 2. 5, 1, 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, né? Então, que nós possamos ser um bom perfume para Cristo, né? Somos hoje chamados para sermos semelhantes a Ele, vivendo como Ele viveu, fugindo do pecado, fazendo a vontade do Pai. Efésios 5, 1, 2. Isso conseguimos quando somos nascidos de novo, quando o Espírito de Deus opera em nós e abandonamos a influência da natureza pecaminosa, herança do primeiro Adão. Então, debaixo do senhorio do segundo Adão, Jesus Cristo, nós estamos debaixo da tutela de Cristo, evidenciamos o efeito do novo nascimento e somos levados a viver com Ele. 1 Coríntios, né? 15. 1 Coríntios 15, 45, 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão um animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu, Jesus, né? O qual o terreno, tais são também os terrenos, o qual o celestial, também os celestiais. Assim nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então aqui Deus está fazendo a comparação entre Adão e Jesus, né? O apóstolo Paulo, na verdade, fazendo essa comparação e
falando como é a transformação do homem para com Deus. O nascimento de Cristo nos deu a esperança da libertação do pecado, não apenas para a vida futura, né? Mas sobretudo a certeza que podemos vivenciá-lo no presente e que não estamos mais sob o seu pesado jugo, mas debaixo da maravilhosa graça de Jesus. Então nós estamos agraciados agora por Jesus, né? Vamos ler aqui João 1. João 1. Aqui. Um, 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito Deus Pai, cheio de graça e verdade, né? Também 16, versículo 16. E todos nós recebemos também a sua plenitude, né? Pleno, né? Com graça sobre graça. E 17 também. Porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, nós estamos sob a graça de Deus, né? Bendita graça. Agora, a pergunta para que nós possamos responder sobre o propósito de Deus na nossa vida. Você se enche de esperança ou temor ao saber que Cristo se fez homem, nasceu, morreu, ressuscitou e voltará? Você tem esperança que Cristo vai voltar? Seu coração tem se esvaziado do velho homem para viver como Cristo viveu ou tem vivido pelos seus próprios propósitos? Como é que é, né? Essa pergunta cabe a cada um de nós respondermos através da nossa sincera atitude quando nós praticamos a palavra de Deus e obedecemos a sua voz. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um fim de um estudo, né? Quero agradecer a você que ficou desde o início conosco. Estaremos orando pela sua família, por mim, e que o Senhor possa estar abençoando. Agradecer os inscritos, os novos inscritos, a todos, né, que colaboram conosco através dessa obra, que também é uma lição da Escola Bíblica, mas é evangelizadora também. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela essa oportunidade de falar, Senhor, através da sua palavra, dos estudos metódicos, Senhor, e que a cada dia nós possamos crescer no conhecimento da graça, como o teu filho foi crescendo no conhecimento da graça. Que nós possamos prosseguir em conhecer o nosso mestre a cada dia. Muito obrigado, Deus, pela sua oportunidade que dá a cada um de nós. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?